Oi pessoal, aqui é o Alisson, o Alisson Andrade. Como eu já havia prometido, ensinar para vocês ou recapitular com vocês como é que a gente consegue falar, pronunciar qualquer palavra da língua inglesa, sem a ajuda de professor. A partir de hoje, claro, obviamente. Então a gente vai precisar basicamente de duas coisas: empenho, porque a gente precisa estudar alguns símbolos. Esses símbolos vão representar alguns sons que foram mapeados da língua inglesa. E segundo, ter um bom dicionário, seja ele eletrônico ou seja ele em formato de livro, tá certo? Então, antes de começar, eu queria citar algumas referências importantes que serviram de influência também, que influenciaram bastante esse meu slide. Eu sempre gostei da disciplina de fonética e fonologia, que são as áreas que estudam sons, a parte sonora da língua e dos símbolos, e a parte acústica também, a parte do aparato biológico, como é que a gente produz o som a partir de todo um sistema respiratório, garganta, laringe, faringe, boca, mandíbula, enfim. Então a fonética e a fonologia, de maneira geral, estuda o som dentro da língua. Bom, então a gente vai ver hoje, fazendo um recorte, apenas a língua inglesa, que é o nosso foco aqui, são as nossas discussões de grupo e tal. Como eu trabalho com a língua inglesa, então a gente vai focar na fonética da língua inglesa. Então, foi feito um estudo, e conseguiu-se se mapear os sons da língua inglesa. Então, para cada som da língua inglesa, foi criado um símbolo, ou tomado emprestado uma letra de algum alfabeto de alguma língua, enfim. Então, algumas vezes vai parecer que esses símbolos são as mesmas letras do alfabeto. Então, apesar de eles serem escritos iguais, eles não são alfabeto, eles são símbolos que representam um determinado som. Então, se a gente conseguir memorizar ou aprender que cada símbolo daquele representa aquele som específico, a gente vai conseguir reproduzir fácil. Certo? Então, aqui está meu e-mail, alisson_andrade@hotmail.com. Pode me escrever, às vezes eu demoro, mas eu retorno assim que possível. Tá? Bom, então vamos lá. Então vamos ver aí Phonetics of English. Bom, então sou eu aí, Pô, bicho bonito, Mas aí eu tô mais velhinho, na verdade. Mas a gente sempre bota uma foto mais nova pra gente ficar bem na foto, como se diz, na finta, Então, Alisson Andrade, atualmente sou doutorando em Linguística, sou mestre em Linguística pela UFPB, em processamento da linguagem, trabalhando com bilíngues. Sou especialista também em ensino de língua inglesa pela URCA Crato, e graduado também pela URCA Crato em língua portuguesa, inglês e suas literaturas. Tá? Então aí também está o meu contato de WhatsApp, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, ou se você tiver uma dúvida mais urgente, tá? Fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Então eu queria citar, gente, para quem está interessado em aprofundar esse conteúdo, tem dois livros que são incríveis. Eu já usei esse primeiro livro aqui, o English Pronunciation for Brazilians, uma disciplina que eu já ministrei em algumas faculdades. Esse livro é incrível, e ele é muito divertido. Então ele ensina você brincando com situações do dia a dia, piadas do dia a dia, gafes do dia a dia, que a gente, brasileiro principalmente, que não pronuncia às vezes o som como tem que ser, e aí acaba caindo numa palavra não tão legal, ou num palavrão, e aí causando um estresse desnecessário. Então, esse livro, English Pronunciation for Brazilians, ele é todo em inglês, mas para quem já tem um inglês básico, ele é bem acessível, é bem tranquilo de ler, da Sônia N. Bacari de Godoy, Chris Gontou e do Marcelo Marcelino. Tive o prazer de conhecer o Marcelo Marcelino quando eu fui a São Paulo, participar de um evento na USP. Cara, muito gente boa, sabe tudo do bilinguismo, no Brasil é uma das referências, e muito simples também, muito gente boa. Como são os paulistanos, Os paulistanos são muito gente boa. Bom, e o segundo livro que eu recomendo, esse já é todo em português, que é o da Thaís Cristófaro Silva. Ela também traz toda a explicação, explica os símbolos, os sons, Tem links que você pode acessar na internet também para que você possa treinar. Tá? Os dois livros são excelentes, então recomendo os dois. O primeiro da editora Dizal e o segundo da editora Contexto.
Tá? O primeiro vem com CDs, para que você escute os áudios dos textos e tal, dos exercícios. O segundo tem links que você acessa pela internet. Então, todos os dois são bem legais, são ótimos. Bom, então, referências citadas, vamos à frente. Bom, então a primeira pergunta que a gente faz é por que é tão difícil adivinhar a pronúncia do inglês, da língua inglesa? Porque, ora, as pessoas ensinam pra gente, os professores ensinam pra gente que é o A tem som de E, né? Mas aí você encontra uma palavra que o A tem som de O, tem som de A, né? Então, é complicado. Então a gente vai entender por que a gente quase sempre que chuta uma palavra em inglês, a gente não acerta. Então vamos entender comparando com a língua portuguesa brasileira, que é a nossa. Então, nós temos aqui no português brasileiro, em letters, são as letras, e sounds são sons, né? Vowels, vogais, consoantes, consonants, consoantes. Então nós temos nas vogais do português brasileiro 5 vogais, A, E, I, O, U. Tínhamos 18 consoantes, que agora com o acordo ortográfico voltou a ficar 21, porque no passado já tinha o K, o W, o Y, que tinha sido retirado, né? Coisas de acordos. Bom, enfim, agora nós temos 21 consoantes. Dessas 5 vogais, no português brasileiro, a gente consegue gerar 7 sons, né? Que são variações. Lembra do Silvio Santos, que ele vai lá por exemplo, a nordestina, vendedora da Jequiti, vai lá, ou do baú, não assisto mais, faz tempo que eu assisti. Mas enfim, chega lá, aí ele diz assim, tem que ter um letreiro lá em cima e tem que chutar as letras para adivinhar qual é a palavra. Né? E aí ela diz, qual letra você quer? Ele diz, né? Aí a moça diz, eu quero a letra E. Aí o Silvio Santos ele nunca diz E, ele diz E. Ah, você escolheu a letra E. Muito bem. Fico puto, né? Mas são regionalismos, cada região fala de um jeito. Aqui a gente fala E. Mas enfim, brincadeira. E a variação do O e do O, né? Bom, então não são grandes as variações do som do português brasileiro. Então a gente diz que essas línguas que as letras correspondem quase sempre ao som, né, sem muitas variações, elas são línguas fonéticas, no caso do português brasileiro. Mas o inglês ele não é uma língua fonética, porque as vogais não correspondem aos sons. Então veja só, das mesmas 5 vogais, né, A, E, I, O, U, né, do inglês, com outro som obviamente, geram 12 sons. Então por isso que é tão difícil acertar o som do A, do E, do I, do O e do U em inglês. Né? E as consoantes variam menos, elas são 21 como nós, e elas só geram 24 sons diferentes. Tá? Então o problema está nas vogais. Qual é a regra, professor? Não tem regra para se aprender. A gente, quando vai estudando inglês, a gente vai tendo uma intuição. Ah, isso aqui geralmente o A é mais para o E ou para o O. Né? Enfim, o O puxa mais para o A ou para o O, mas nunca é certo. Quando a palavra é nova, você tem que arriscar. Então, só tendo contato com a palavra, e a outra opção que eu posso lhe dar como saída é aprender a reconhecer os símbolos fonéticos, que é que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar uma tabela para vocês, depois eu vou enviar essa tabela pelo grupo, ou vocês podem olhar na internet, no Google mesmo, ela está lá disponível, vocês baixam, tá certo? E aí vocês não vão ter mais dúvida, porque você olhando no dicionário a transcrição fonética dessa palavra, né, a sequência dos símbolos, ou seja, a sequência dos sons, você vai conseguir reproduzir ela perfeitamente, tá certo? Sem erro e sem professor. É essa a promessa. Vamos ver se no final do curso a gente consegue cumprir isso. Vamos nessa. Bom, então a gente vê aí do português brasileiro para o inglês, né? Americano, por exemplo, a gente tem 10 sons a mais no inglês, 10 variações a mais. Então realmente fica mais difícil para o brasileiro pronunciar corretamente. Bom, então vamos ver exemplos, né? Então, como eu falei, o português brasileiro é uma língua fonética porque os sons correspondem às letras, então seria muito mais simples para um americano, por exemplo, ler uma palavra em português ou uma frase, se ele consegue decorar os sons das vogais, né, e das consoantes, porque ele vai saber que vai ser quase sempre aquele som, com raras variações. Já no inglês é o inverso. Por exemplo, nós temos a palavra capela. Então a gente vai ver aqui na transcrição fonética, né, os símbolos representando os sons, nós vamos ter aqui, ó, som de K, A, H, E, L, A, capela. Já no inglês a palavra que antigamente eu dizia Olgit, eu acho que era o pesadelo da minha professora. A minha professora tinha, acho que desgosto, né, quando eu dizia Olgit. Mas quem nunca disse Olgit na vida, né? Tolgit. Mas não façam mais isso não, isso é um pecado mortal. Bom, então vamos lá. Então no inglês essas 5 letras aí, elas geram só 2 sons, que é esse C ao contrário, com esses 2 pontinhos, e o T, né,
seria ought. Seria um O alongado, um T. Ought. 2 sons. Então veja como é discrepante, né, a característica do inglês para o português. É completamente fora de padrão. Bom, então vamos ver aí, pegar só um som. Nós temos aqui o I, aqui em azul, aqui em cima, o I com 2 pontos. Esses 2 pontos geralmente vai ser um alongamento do som. Pode ser um R em algumas palavras que a gente vai ver mais para frente. Mas geralmente é pedindo para o som ser um pouco mais alongado quando você está pronunciando. Então, os grifos aqui é onde vai estar representando esse som. Aqui na palavra T, né? Chá. Então veja que o EA é formação de I, T. IE é formação de I também, believe. Ski. Meet, receive, people, key, me, phoenix. Estranho, né? Aqui a gente quer dizer sempre phoenix. A gente não diga phoenix, porque senão vai ser... A phoenix não vai ressurgir da cinza, né? Mas aqui é um local, phoenix, tá? Bom, então é só pra gente ver que diversas misturas de letras ou diversas variações de letras podem ter o mesmo som em inglês. Mas a gente vai acabar com esse pesadelo. Bom, um exemplo mais clássico de confusão dos brasileiros é a palavra 3, quando ele precisa dizer 3. Porque a palavra 3 é gerada com o som de TH. O som de TH é um som que a gente produz com a língua entre os dentes, soprando, soltando um pouco de ar. Então seria three. Three, tá? Diferente do T duro, como tree, e do F, como free. Então, como a gente não tem esse som do TH, né, o nosso cérebro acaba usando o repertório que a gente tem disponível, né? São sons que a gente reconhece. Então, eu digo, eu tenho 3 cars, I have 3 cars, eu tenho 3 carros, mas eu estou dizendo tree, na verdade, é árvore, né? Que é uma brincadeira sem graça que eu coloquei, porque só está perdoado não usar o som correto do TH quem não tem os dentes da frente, porque precisa ter os 2 dentes da frente para pronunciar, né, o som interdental, a língua entre os dentes. Three. Mas se você tem os dentes, então você tem que falar direitinho. Então vamos lá. Então, three seria 3, tree seria árvore e free seria livre. Então, olha o perigo de você dizer um som diferente, porque aí você não vai conseguir se comunicar. Isso na melhor das hipóteses, porque tem muitas palavras que parece que é uma coisa combinada, assim. Quando você erra uma pronúncia de um som em inglês, sendo brasileiro, parece que só cai em palavrão. Então, é incrível a coincidência. Mas vamos lá. Bom, então aqui tem uma sugestão pra gente, né? Brasileiros, em geral, são consideradas pessoas que têm uma boa pronúncia no inglês. Acredita nisso? Né? A gente é tão mal falado, né, que brasileiro é isso, brasileiro é só o lado negativo do brasileiro, mas nós temos uma vantagem em relação a outras línguas, né, porque nós temos um leque de sons bem amplo, né, que vai desde sons como, por exemplo, parecidos com o do francês, a sons mais abertos, como do espanhol, do italiano. Em outras línguas são mais restritos, tem sons só mais agudos, só mais fechados, enfim. Então nós temos um leque de sons que variam, né, bastante numa escala fonética. Então a gente consegue se adaptar melhor a diversos sons. Então a gente consegue fugir quando a gente pratica do sotaque pesado, como um espanhol ou um japonês, por exemplo. Né? Então aqui nós temos campeões de erro. Por exemplo, nós temos na primeira palavra, a gente vê com I, então a gente quer dizer beach. Só que não é bem assim. A primeira palavra com I em amarelo a gente diz bitch. Bitch quer dizer cadela, o feminino de dog, cão, que hoje ganhou uma conotação quando você quer xingar uma mulher, você chama ela de bitch, né? E beach seria praia, né? Então, por elas estarem com letras parecidas com o português, né, o som a gente vai por influência da nossa língua e acaba cometendo erro. Então nunca chegue no hotel nos Estados Unidos perguntando onde é a beach, onde você pode achar uma beach, né? A não ser que você queira realmente achar uma beach, mas geralmente não é essa a intenção. Você geralmente procura por pontos turísticos, praia, enfim, tá bom? Mas então praia é beach e cadela é beach, tá?
Bom, aí é uma piadinha, né? O cara chega bem inocente lá, hey, where's the beach? Achando que tá, where's the beach? Achando que tá perguntando da praia e a moça bem educadamente, como assim, senhor? Desculpa, não entendi, né? Porque é como se ele estivesse atrás de uma prostituta, né? Bom, enfim. Bom, outra campeã é o as e o as. Né? A primeira palavra com dois S, você vai pronunciar, lembra que são dois S, então é uma ênfase maior no S. Então você vai pronunciar com som de S mesmo, S, chiando. Né? O S quer dizer bumbum, bunda, né? Traseiro, né? Pode ser usado em conotação mais pejorativa também. E o as é um comparativo. Quando você faz algo, por exemplo, na função de alguém, por exemplo, eu sou um professor, mas eu também sou um aluno. Então hoje eu venho as a teacher, hoje eu venho como um professor, mas eu poderia estar assistindo essa aula as a student, como um aluno, no papel de um aluno, por exemplo. Tá? Então, as. Então, Hook has a big ass. Então, Hook tem um bundão, uma bunda grande, né? Então, aqui os sons as e as, né? Então, cuidado para você não querer usar o as, o comparativo, e usar o as, porque pode soar pejorativo, né, ou de mau gosto. Então, my ass is as Hook's ass. Então, fica até difícil de falar, fica meio trava-língua, né? My ass is as Hook's ass. Então, Beyoncé está aqui comparando o bumbum dela, que é tal qual do Hook, né? São parecidos. Bom, outra campeã são as palavras kiss e kiss. Né? Keys são chaves e kiss é beijo, né? São beijos, kisses. Tá? Então cuidado quando a pessoa lhe pedir, por exemplo, where are my keys? E você tascar um beijo nela. Não é bem assim. Ele está pedindo, ela está pedindo as chaves. Cadê minhas chaves? Keys. E kiss seria beijo. Né? Give me a kiss. Me dê um beijo. Tá? Cuidado. Então a transcrição aqui que a gente vai aprender, som de K, I longo e Z, quis, e aqui som de K. Esse I maiúsculo vai representar o som de E. A gente vai estudar. Então, kiss. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, então é importante a gente estudar essas transcrições fonéticas porque ela vai interferir não só na pronúncia, mas ela vai nos ajudar a entender assuntos de gramática, por exemplo. Quando você está estudando gramática lá no curso de inglês, ou na faculdade, ou na escola, você chega lá nos artigos indefinidos. O que são os artigos indefinidos? No português são uma, uns, umas. No inglês eles só valem por singular, então só existe um e um. Então existe a variação a, existe a variação an, que ensinam. Então, os dois são a mesma coisa. A significa um e uma e an significa um e uma. Só que tem uma exigência. O a só vai vir antes de palavras que começam com som de consoante. Né? E o an só vai vir antes de palavras que começam com som de vogal. Tá certo? Então, tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, apple. Apple é uma maçã. Eu quero dizer uma maçã, então eu vou usar an apple. Não posso usar uma a apple porque o a só é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Cuidado que alguns professores ensinam a gente que é a letra que vale. Começar com a letra consoante usa A, começar com a letra vogal usa N. Não é isso que vale. O que vale é o som. Por isso que, mais uma vez, é importante estudar as tabelas fonéticas. Se a gente não consegue reconhecer qual é o som daquela palavra, a gente tem que recorrer ao dicionário, que é a fonte, a bússola fiel. Porque vai ter palavras, eu vou mostrar mais à frente, que começam com vogal, mas vai ter som de consoante. Começa com... Deu um branco agora, me perdi. É isso mesmo, começa com vogal e vai ter som de consoante. Ou começa com consoante e no final das contas vai representar um som de vogal. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Bom, vamos à frente. O tio tá ficando velho aqui, deu um branco. Bom, então aí, essa aí é uma querida, Manuela, né, foi aluna minha, hoje ela é professora de inglês, já foi para o Canadá, enfim, se garante no inglês que só. Então, Manuela has brought Leaf and Great Memories from Canada. Eu quero colocar aí um artigo indefinido, a ou a n, só para a gente testar o som. Então a palavra grifada aqui é leaf, começa com L e obviamente tem som de consoante. Então se tem som de consoante, eu vou usar A. Então, Manuela has brought a leaf and great memories from Canada. Manuela trouxe uma folha e grandes memórias do Canadá. Tem outro aluno meu aqui que é o Wesley também.
também professor de inglês, super desenrolado, né? Gente boa. Então, Wesley has an amazing new friend. Aqui eu já mostrei, o amazing estaria grifado, o A tem som de vogal nessa palavra, então se tem som de vogal seria an e nunca A. Tá? Então, an amazing, um incrível. Wesley tem um incrível novo amigo, que é o squirrel, o esquilo. Né? Bom, é quando ele estava lá em Nova York. Bom, então vamos ver aqui algumas exceções. Por exemplo, com a palavra university, universidade. Pela lógica do professor lá do passado que ensinou a você, começa com vogal, então usa AM, uma universidade. Bom, não é bem assim, porque esse U aqui ele vai ter um som de IU, IU, né? E quando você vai olhar lá no dicionário a transcrição, esse IU ele vai ser como se fosse um I maiúsculo, um I consoante, ou seja, um Y. Então, ele vai seguir a regra como se fosse uma consoante. Apesar de estar fora do padrão, o que vale no inglês é o som, não é a escrita, tá certo? Então, mais um justificativo para a gente aprender. Então, a university, uma universidade. Parece estar errado, mas não está, tá certo? Por quê? Ó? Aqui, esse símbolo aqui, esse J, né, ele vai representar o som de I, que junto com esse U seguido aqui, ele vai fazer o som de U, que esse U aqui vai ter esses dois sons, U. Só que esse I aqui, J, representa o som de I consoante. Então, se é um som de I consoante, então a regra é como se fosse para consoante. Então é A e nunca AM, tá? Então, eu não quero confundir vocês não, porque o que a gente está falando aqui é um exemplo de gramática que vai utilizar as regras de som, tá? Então, não vamos focar muito na parte da gramática para não confundir vocês. Eu quero que vocês olhem só para a questão mesmo do som. Então, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo $1 bill, né? Uma cédula de $1. Então, one, apesar de começar com O, ele tem som de W, de U, consoante. Seria um som de W, né? Ó. Então, na transcrição fonética, U, an. U, an. Então, apesar de ser som de U, mas é um UW. Então, UW é U consoante. Mesma coisa do IJ lá. Se for J, é som de I consoante. Então, vai valer a regra da consoante. Tá certo? Bom, tem casos em que a primeira letra ela é muda, por exemplo, como o H. Às vezes ela tem som de R no RR no inglês, mas às vezes ela é muda, como em hora, an hour. Então o que vai valer vai ser essa próxima letra que não é muda, né, que não é neutra. Então, som de O aqui vai ser som de vogal, então é an hour, uma hora. Bom, nós temos casos bem estranhos aqui também, como quando eu quero expressar, por exemplo, a frase um MP3. Eu tenho um MP3, um aparelhinho, né? A gente diz de maneira geral. Então, começa com M. Só que se você for olhar a transcrição do dicionário, o som desse M é como se fosse a junção do EM. Am. Então é como se fosse vogal. É vogal, na verdade, né? Então, an MP3. Um MP3. Mesma coisa acontece com o X aqui. Lembra do X? Lembra do filme X-Men, né? O som X. Então, apesar de ser X, ele começa com som de vogal, X. Então, tudo isso vai estar no dicionário. Então, a gente tem que recorrer à transcrição fonética que vai estar lá no dicionário. No dicionário, quando você abrir um bom dicionário, ele vai ter a palavra e do lado, entre aspas, vai ter os sons. Esses símbolos representando a sequência de sons. Tá certo? É incrível. Você não tem mais como errar. Bom, então aqui, gente, apresentando para vocês a tabela fonética. Né? Aqui estão todos os sons da língua inglesa. Então, a gente vai passar um por um aqui, né, para que vocês depois treinem em casa. Eu digo para vocês, se vocês treinarem isso em 1 hora, 2 horas, você já assimila 90% dos símbolos. O resto é só ficar praticando, você não esquece mais. Tá? E aí assista o vídeo de novo, eu vou salvar esse vídeo, deixar salvo, aí vocês acessam e aí não tem mais dúvida. Vamos começar com as vogais. Primeiro o I aqui. Esse I minúsculo com 2 pontos, ele significa o I puro. Som de I mesmo. She, tem aqui a palavra sheep, né? Eu sei que aqui eu vou ter um I puro e um I longo, porque tem 2 pontos. Os 2 pontos pedem que você alongue o som. Então é sheep, sheep. Sheep quer dizer o quê? Cadê? Eu esqueci essa parte. Mas tudo bem, a gente... Vamos aqui. Aqui rapidamente, eu só queria mostrar para vocês que na transcrição que vai aparecer no dicionário, na frente das palavras, vai estar assim, né? As barrinhas,
e geralmente vai estar separado por sílabas, para você saber a divisão silábica da palavra, com esses pontinhos, né? E vai ter esses sinais aqui que eu coloquei em amarelo só para destacar, que a gente chama de stresses. Os que estão em cima são os stresses primários, ou seja, são as sílabas fortes, né? Tônicas. Então o que está em cima é a primária, mais forte, e a que está embaixo é a secundária. Eles têm isso, tem a sílaba mais forte, tem a segunda sílaba mais forte, tá certo? Mas geralmente a gente vai usar mais mesmo essa primeira, para dar uma ênfase maior. Então aqui nós temos a palavra computation. 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 Então, para você saber qual é a sílaba forte, ela vai estar antes da sílaba forte, né? Então, o stress, a sílaba tônica vai estar, o símbolo, né, vai estar sempre antes da sílaba seguinte, que vai ser a forte. No caso, como eu sei que tay é a sílaba forte, então ele vai estar logo antecedendo logo essa sílaba, tá bom? Então é isso. Então vamos voltar lá para o que a gente estava falando. Né? Então aí nós temos o column, que são os 2 pontos, vai indicar um alongamento do som, e em algumas palavras a pronúncia do R, né? Isso mais quando a gente precisa fazer distinção entre o inglês britânico. O inglês britânico ele evita mais usar o som do R, o R, where, ear, or, né? Enfim. Ixi, agora eu fiz uma embolada de inglês com português. O britânico ele prefere alongar o som, enquanto o americano prefere marcar mais o R. A gente vai ver mais pra frente também. Bom, então vamos aqui. A gente estava falando do sheep, o I minúsculo com 2 pontos. Então é o I puro alongado, que representa o animal sheep, tá bom? Sheep, esse animal aí. Em outra palavra, né, esses 2 S vão ser representados por esse símbolo aqui. Eu vou dizer see, vai ser o verbo. Se tiver o to see, vai ser o verbo ver, né? Aí pode ser vista. Temos aqui outra palavra que vai dar o mesmo som de see, sea, né? O som é igual, só a escrita que é diferente. Vai representar mar. Bom, essa palavra é bem interessante porque é um erro comum dos brasileiros. A gente geralmente fala monkey. Toda combinação de EY, como Mickey, Whitney, dinheiro, money, macaco monkey, burro donkey, né? A gente usa esse A, né? E no inglês não é assim. A combinação de EY forma o som de I alongado, que é esse aqui. Então é monkey. Se fosse dinheiro, seria money, e não money. Se fosse Disney, é Disney. Se fosse Mickey, é Mickey. Se fosse Whitney Houston, seria Whitney Houston. Tá? Então, se a gente consegue fazer esses ajustes na fala, na leitura, a gente consegue apagar o nosso sotaque. E aí a nossa linguagem fica mais limpa, fica menos pesada. Então, imagina só quando um americano chega aqui no Brasil que não tem esse cuidado com o português. Né? Aí ele diz assim, eu quero comprar uma ratoeira no mercado. Então você vê que ele está usando os sons do inglês em palavras do português. Então o R muito marcado, o O muito para som de OU, né? Então fica muito marcado. Então a gente tem que tentar diminuir o nosso sotaque. Tá? Se você quiser falar com sotaque, não tem problema. Contanto que não atrapalhe a comunicação, que a palavra não mude o sentido através do som, que ele consiga identificar o que você quer dizer exatamente. Mas se a gente consegue reduzir, fica muito mais bonito falar a língua deles, é bonitinha para eles, né? Bom, eu costumo dizer que se a gente se apropria de uma língua, a gente tem que ter muito respeito por aquela língua, então a gente tem que se dedicar a ela, né? Tem que falar ela de forma bonita, escrever de forma correta, então a gente é uma forma de respeito. Bom, o próximo som também é de I. É um símbolo de I, na verdade, né? Mas ele vai ser o oposto do outro. Enquanto o anterior era um I puro e longo, porque tinha 2 pontos, esse aqui vai ser um I misto. Apesar dele estar marcado com I maiúsculo, ele vai ter som de E. É um falso I, eu chamo de I misto, né? É um E. E como ele não tem os 2 pontinhos, ele vai ser curto, tá? Isso ajuda a gente a diferenciar da palavra sheep, aqui ó, longa, sheep, com som de I, e da palavra curta e com som de E, ship, ship. Talvez a gente lesse parecido, né? Mas agora a gente não pode mais ler parecido, porque aqui é curto e misto, som de E, ship. Bom, o próximo som, não, mas vamos ver exemplos aqui, ship, que é a transcrição, né? 4 letras formam 3 sons, sh, e, p, ship. Bom,
que quer dizer navio. Nós temos aqui, por exemplo, o comando archive-it. Archive-it, não é it, não é archive-it. Ah, professor, mas eu aprendi it com a minha professora. Eu também aprendi it, mas agora a gente tem que desaprender, né? A transcrição diz que é it, então archive-it. Post-it. Eita diabo, vou ter que aprender que não é mais post-it. Então, vou chegar na gráfica e me dá aí um post-it. Não, no Brasil você pode dizer post-it, porque se você chegar lá dizendo um post-it, vai fazer igual um aluno meu que eu fui ensinar ele que não era home teacher, né? Ele ia na Zeni ou na Macavi, enfim, nessas lojas. Fui comprar um home teacher e chegou lá, porque ele tinha ido assistir uma aula minha de fonética, aí eu tinha dito para ele que era home theater. Ele chegou lá na loja dizendo, eu quero comprar um home theater. O cara disse, não senhor, essa tecnologia não chegou ainda aqui não. E tinha o home teacher, como chama aqui no Brasil, né? Só que cuidado que home teacher, né? Home teacher, quer dizer, assim, a gente dá a entender como se fosse um professor em casa, né? Ou você levou seu professor para casa, né? Cuidado. Bom, então é o post-it. Coisas que a gente deve saber, que a gente não necessariamente vai usar no Brasil, mas lá fora a gente tem que saber que é diferente. Nós temos aí o filme It, porque It é um pronome neutro, né, que significa ele, ela, isso, para coisas, animais, coisas geralmente que não são humanas, né? Tem alguns casos que o It é usado para humanos, como bebês, se você não identifica o sexo, ou um adulto, de repente, que é um travesti, ou que é, enfim, que não se identifica com o corpo de homem ou de mulher, e aí ele usa a identidade diferente da biológica, e aí você não consegue reconhecer, você usa às vezes como it, até você saber qual o sexo do bebê ou da pessoa, e aí você consegue usar o pronome correto, se ele ou se ela, tá? Dependendo da opção lá de cada um. Bom, então tem o último DVD pós morte, né, do Michael Jackson, que era o This Is It, que é tipo assim, é isso, né? E aí outra palavra que é o verbo to sleep, cair. Então, cuidado para não dizer sleep, que aí para ser sleep teria que ter o i minúsculo com 2 pontinhos, né? Som de i puro, mas aí é um i misto. Então é sleep, é o verbo escorregar, né? Slip of the tongue. Quando você vai falar uma palavra que não sai, escorrega, diz outra coisa, né? Então seria um slip of the tongue. Bom, então attention. Então nós vamos aqui confrontar, né, essas duas palavras que parecem ter a mesma pronúncia, mas não. Aqui no dicionário vai estar sleep, curto e com i misto, som de e, e aqui vai estar sleep, som de i puro, alongado. Então, sleep, sleep, tem grande diferença. Agora a gente vai para os sons do e. O e é igual no português. Mas, Alice, por que é que tem aqui esse é preto e esse é azul? Porque algumas tabelas variam de autores diferentes. Então, algumas tabelas podem vir com esse símbolo de E normal e algumas tabelas podem vir com esse símbolo azul. Mas é o mesmo som, só para que vocês não fiquem confusos quando vocês acharem o símbolo diferente. Então, pode ser essa variação de E em preto ou essa variação de E em azul. Na palavra aqui bed, cama, vai ser igual. É o mesmo E que a gente usa aqui, bed, suave, tá? Bom, então ele pode vir com essas duas transcrições, bed ou bed, para cama. Lembrando que aqui é o stress. Como só tem uma sílaba, a gente só vai colocar, essa vai ser a sílaba forte, mas se fosse duas, então essa que seria a forte. Tá? Nós temos aí a palavra, aqui, todo o som de S, H, CH, X vai ser representado por esse S alongado aqui, que a gente vai ver mais à frente, mas só para não ficar confuso, eu já estou adiantando. Então seria share. O R a gente vai pronunciar mais forte. Share. No inglês, o R ele tem um som mais vibrado, né? Diferente do português, que geralmente ele tem um som de RR. No inglês, não. No inglês, ele vai ter som de R, ear, or. Brincando aqui com sons, né? Mas é mais ou menos esse som de tá? Então, share, para a palavra compartilhar. E aqui nós temos pair, para a palavra par. Pair. Tá? Lembrando que o E pode ter um formato diferente, mas é a mesma coisa. Bom, nós temos aí a palavra urso, bear. Eu coloquei aqui em vermelho porque
A forma como o americano diz é bear, mas o britânico ele diz bear, bear. Como eu falei para vocês, o americano prefere marcar o som do R, bear, bear. O britânico, o R está bem pequenininho e ele usa o schwag. É um som para dentro, que é só o né? Bear, bear. Então, essa é a diferença, né? Básica. A diferença mais gritante é que o americano usa mais o R, o britânico usa menos o som do R. Bom, mas essa figura aqui é só para mostrar a glote, que esse cortezinho que está sendo ligado aqui, né, um espaçozinho que abre e fecha, né, que ele é usado em algumas línguas para produzir alguns sons bem sutis. A gente no português não usa, não que eu me lembre um som glotal, mas no inglês eles usam. E é difícil fazer, né? Então, que vai ser... E a gente vai explorar bastante a garganta agora, quando a gente for produzir esse tipo de E. Aqui é um E diferenciado. É um E, mas eu costumo dizer que é o E do bode, né? Tem quando o bode você passa que ele faz bé, né? Dá aquela berrada bem rasgada, então ele puxa lá de dentro, né? Então é o E do cat. Não é um E suave como o E de bed, né? Cama, tá? Então é quase como um berro. Claro que eu estou exagerando, né? Então a palavra não é simplesmente cat, né? É cat, cat, tá? Vem lá de dentro. O E ele é mais exprimido, por isso o glotal. Cat. E lembrando que as palavras em inglês, quando terminam em consoante, gente, não coloca o som de vogal no final. Porque o nosso padrão do português geralmente é formado por consoante, vogal, consoante, e quase sempre termina em vogal. Então a gente tem essa tendência de querer preencher o final da palavra com vogal. Isso é cat, tá? Não é cat. Tá bom? Bom, aqui a gente vê muita gente dizer, eu tenho um smartphone da Apple, né? Aí eu disse, que legal essa marca, porque eu não conhecia a Apple, eu conhecia a Apple, né? É um som glotal de E. E o som do P e o som do L limpo, ó. Apple, 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 tá? Então bem diferente, né? Então olha como a gente pode refinar o nosso inglês. Bom, e aí surge a pergunta, quando eu estudo na escola, homem no singular e homem no plural, é o mesmo som? Aparentemente sim, mas se você for aprofundar, não. Nos plurais irregulares, né, como é o caso de man, que é singular, e para o plural fica com E, né, é o mesmo caso de mulher, woman, women, né, geralmente a palavra que tem A, o singular, ele vai ter um E mais glotal, man, man. E o plural vai ser mais suave, com E comum, man, tá? Man, man. A posição da boca ó, mais aberta, para você apertar mais a glote, a garganta, man. E man, mais relaxado para o plural. Então seria Batman. O americano diria Batman. O britânico suavizaria a segunda sílaba, faria mais glotal só a primeira, Batman. Tá? Então são variações, que a gente chama de dialeto, quando uma língua tem variações, né, de sentido ou de pronúncia. No caso, estamos falando da mesma língua inglesa, mas com variação americana e variação inglesa. Claro que o foco aqui é americana. Aqui é a colher que eu mostro o exemplo em inglês só para que vocês comparem. Então nós temos aí versões do Superman, né, que a gente assiste na televisão. A primeira, Superman com E plural e Superman com A singular. Então Superman, normal, Superman. Mais a boca mais aberta e a garganta mais espremida, né, mais apertada. Tá? Então é isso. Bom, o próximo som, né, então lembrando que esse som é quase como uma borboletinha, um X, assim, aquele X bem desenhado da caligrafia. Né? Vamos para o próximo. O próximo som, ou os próximos sons, eles são idênticos, né? O de cima é o schwa, parece um E de cabeça para baixo, né? É um som para dentro, eu costumo dizer que é o som do lesado, do cabo que está voando quando você fala com ele, né? Que é um som para dentro, né? E esse Vzinho ao contrário também é o mesmo som, tá certo? Bom, então vamos lá. Então o cara tá falando com a esposa, aí o marido tá falando com a esposa, ela tá pensando se ela deixou o gás ligado, se ela já fez o exercício da faculdade, do trabalho, enfim.
e aí ela, né, tá voando. Enfim. Bom, então vamos lá. O som do Homer também ele faz direto, ele fica viajando na maionese, né? Esse som é chamado de schwa. Então, esse som ele é um dos mais usados na língua inglesa. Por quê? Apesar da gente aprender na escola, nos cursos de idioma, que cada letra vai ter um som, nem sempre esses sons vão ser formais. O que é formal? É quando você diz o som certinho, né? Às vezes eles ganham uma acomodação, uma lapidação. E eles são ditos de uma forma um pouco diferente, porque é mais confortável para a gente articular, né? É mais fácil de falar, na fala mais rápida é mais fácil, mais redondinho do que se a gente fosse dizer letra por letra, tudo mastigadinho, né? Por exemplo, a expressão literal ou expressão idiomática, a cup of tea. A cup of tea. Se eu for pedir um chá dizendo todas as letras direitinho, demora um pouco mais. I would like a cup of tea. Fica meio quebrado. Mas se você usa os schwas, ou esse Vzinho aqui que tem o som do schwa, eu não lembro agora o nome desse símbolo, né? A cup of tea. Se você dá até para emendar. A cup of tea. A cup of tea. A cup of tea, tá? Então fica mais redondo, fica mais fácil, né? Fica mais fluido, tá? Então não é um som errado de dizer, o presidente dos Estados Unidos usa, a rainha da Inglaterra usa, todo mundo usa, tá? Na linguagem oral ele é muito mais comum. E às vezes é um problema porque você aprende os sons tudo ao pezinho da letra, formal demais. Quando chega em Nova York, chega em Londres, eles não falam tudo explicadinho. Eles falam igual a gente. Diga aí, ei menino, vamos ali comer um lanche comigo? Vamos ali comprar um café? Então, imagina só, vamos botar em câmera lenta. Vamos ali comprar um café. Então imagina um americano tentando entender português, estudando português, né? Rama ali. O que é rama ali? O ramo é um monte de folha, né? De galho, enfim. Então é vamos ali tomar um café. Mas ninguém diz o som do R no final, né? Ninguém usa a palavra vamos. Quer dizer, tem gente que usa, mas não é tão comum no dia a dia. Então a gente diz, ei, vamos ali, rama ali, né? Mas ninguém diz vamos ali tomar um café. Com exceção do professor Pasquale, que é um português assim incrível. Eu assisto as aulas dele assim e fico babando, né? Porque a dicção dele é perfeita, né? É incrível. Bom, a gente chama isso de linking word, link sound. São sons que a gente faz link quase como se fosse uma palavra só. Então essa frase aí, a cup of tea ou a cup of tea, quer dizer uma xícara de chá, mas também pode significar quando você está interessado em alguém, numa paquera. Passou alguém, você ficou atraído, você diz, oh, essa pessoa é my cup of tea. É mais ou menos como se fosse a tampa da panela aqui no Brasil. Expressão. Legal, né? Bom, e aí nós temos a palavra Brazilian, né? Representada em azul pelo som de schwa. Li, som de consoante, lembra do Jotinha? An. Brazilian. Brazilian. Então, você pode dizer bra, mas aqui, para ficar mais redondinho, pode ser bra. Brazilian. Na palavra preferir, prefer, né? Pode dizer prefer, tem variações, ou prefer. Esse trezinho aqui com essa perninha, geralmente é o som do R, né? Sendo marcado com o O, por exemplo. Prefer, a gente vai ver mais pra frente, alongado. Então, como o stress está aqui na segunda sílaba, então a segunda sílaba seria mais forte. Prefer, I prefer coffee, né? Than tea. Eu prefiro café a chá. Bom, então vamos para o som do U. Né? Gente, parece muitos sons, mas daqui a pouco terminar as vogais, as consoantes são bem simples de falar. Então, a gente está já terminando. O som do U. Então nós temos esse U aqui, parece uma letra grega, né? Que é o U normal, igual do brasileiro, como na palavra good. Curtinho, porque não tem dois pontos, senão não alongo muito. Good. Good quer dizer bom. Né? Tá? E na segunda nós temos um U minúsculo com dois pontos, então seria mais alongado, como na palavra shoot, né? Obama shoots, então Obama atira, né? Então, tá? Então os U's são parecidos, a grande variação é se ele é curto, como aqui no primeiro, ou se ele é longo, como no segundo,
com a marcação dos 2 pontos. Tá? Então, good, should. Ou como na palavra would, curtinha, would. E Google, o L tem um som de looping assim, né? Engraçado. Google, como se fosse uma voltinha na língua, ele não tem som de U. A gente vai ver que o L não tem som de U como no português, é O, L. Então, would Google, tá? Bom, epa, voltou. Bom, agora a gente vai ver o som do O e do que é como se fosse um som de O, mas abafado com R misturado, que é esse trezinho aqui azul, ou esse de cima em preto, né? Que é como, por exemplo, na palavra bird. Se for pronunciada pelo americano, como eu falei, o R ele vai ser marcado, bird, né? Se for por um britânico, esse R não vai ser tão marcado, ele vai ter o I alongado, bird, bird, tá? E ao lado aqui nós temos um C ao contrário, que é o som do O, que pode, com esses 2 pontos, pode ser alongado ou pode ser a marcação do som de R também, coincide. Tá? Então, por exemplo, aqui na palavra pássaro nós temos bird, tá? Esse 3 com a perninha é o som de bird. E aqui é o som de O normal, aberto, door, com R fica door. Se fosse um britânico eu tiraria esse R, door, alongava só o O. Engraçado, né? Bom, então aqui nós temos aqui só o símbolo diferente, mas a mesma coisa. Bird pode aparecer dessa forma aqui de cima ou dessa forma aqui de baixo para pássaro, né? Tá? Bom, agora a gente vai para o som do A e do A misto, que é um dos sons mais difíceis, que até hoje eu não sei como explicar isso para meus alunos, porque é um som bem difícil de você reproduzir, mas vamos em frente. Vocês vão entender. Bom, desculpa, a garganta está um pouco falha. Bom, então aqui nós temos nesse primeiro quadro, né, o A com 2 pontos. Então é o A aberto normal, né, como no português. Eu quero dizer que ela está longe, bem longe de algum ponto de referência. Então, far, far, o A aberto. Nesse do lado aqui, que parece um A invertido, ele é um A misto, é como se fosse uma mistura de O com A. Então é on, A. Eu não sei reproduzir, porque, enfim, é estranho para a nossa língua, mas enfim, é como se ele fosse uma mistura de O e A. Nessa palavra on, seria on, que quer dizer ligado, né? Algum dispositivo que está ligado. Tá? Bom, vamos ver mais claramente nos dialetos do inglês americano em azul e aqui no dialeto do inglês britânico em vermelho. Nós temos a palavra clássica dog, né? Que o americano diz puxado para o A longo, dog. Mesma coisa para o cachorro quente, não? O americano não diria hot dog, diria hot dog. Tanto o O do hot quanto o O do dog ficaria hot dog, tá? Na maior parte das vezes. Já o britânico usaria diferente, né? Dog, né? É um O misturado com A, tá? Bom, como por exemplo na palavra somente ou apenas, only, tá? Only. Exatamente isso. Bom, às vezes ele pode aparecer em vez do outro A aberto. Bom, como a gente viu nos dialetos americano e britânico. Gente, agora a gente vai entrar nas consoantes, né? E para iniciar nós vamos começar pelos sons que a gente não tem na língua portuguesa, que são esses que estão em vermelho aqui, tá? Que é essa bolinha cortada no meio e essa bolinha com a cruz aqui em cima, né? Que representam os sons do TH. Né? Nós podemos dizer que os sons do TH, quando você coloca a língua entre os dentes e tenta soprar como em three, né? Para diferenciar do simples T ou do simples F, né? Ela pode ser vibrada ou não vibrada, que na linguagem formal é vozeada e desvozeada. Vozeada quando vibra e desvozeada quando não tem som, parece mudo, só o A sai. Tá certo? Como na palavra think e this. Vamos ver aqui mais claramente. Então aqui nós temos uma explicação. Ele diz assim: um estudante iniciante, né, que ouve a pronúncia do TH em inglês
encontrará ou não encontrará nenhum som correspondente no seu sistema do português brasileiro. Então, como o português brasileiro tem os seus próprios sons, né, quando ele usa o som TH que não está no repertório da língua portuguesa, ele vai tentar usar o som mais próximo. E aí vai usar aquela estratégia de usar o F, que é parecido, né? Enfim. E não é legal, a gente tem que treinar a mesma língua entre os dentes, na frente do espelho, né, e reconhecer que quando tem esse símbolo aqui, ó, da bolinha com a cruzinha em cima, ele vai ser vibrado. Então, por exemplo, nas palavras this, that, the, ou the, né? Although, breathe. E quando tiver essa bolinha com corte no meio, ela vai ser desvozeada, vai ser só mais soprando. Think, thanks, through, math, north, death, sixth, mouth. Tá? Então, essa é a posição da articulação. Você vai colocar a ponta da língua entre os dentes e vai deixar sair um pouco de ar, certo? Seja ela vibrada ou não. Tá? Vamos ver outra foto aqui, ó. Você vai começar a observar nos filmes e nas séries que quando eles precisam falar palavras que tenham TH, eles vão colocar, assim, bem rapidamente a ponta da língua entre os dentes. Porque se não colocar a ponta da língua, o som não fica preciso, tá certo? Bom, então essa bolinha com a cruzinha vai lembrar o som vibrado, né, zumbido, né, e a outra vai ser mais como se fosse o som do S. Como eu gosto muito de música, eu gosto de usar esse exemplo, porque as pessoas dizem essa frase aqui, que é um título de uma música, né, Pense em Mim, do Fantasma da Ópera, Think of Me. Né? As pessoas, às vezes, por não conhecer bem o inglês, não sabem usar o som, articular o som do TH, então acaba usando o som que tem na mente. Parecido, que é o T. Think, think não existe. Think, com S, quer dizer pia, né? E think, parece, mas não é think, né? Então tem que usar a língua ali no lugar correto para articular direitinho. Então é think of me, tá? Pense em mim. Bom, aqui nós temos uma tabela, né? Só para mostrar as palavras que são aparentemente parecidas, mas que têm sons diferentes. Né? Como, por exemplo, em azul, thank, em amarelo, thank. Tree, three. Mass, math. Fret, threat. Myth, myth. Tent, tenth. Those, those. Então vejam que a diferença é bem sutil, mas há, tá certo? Então cuidado com o som do TH. Vamos à frente. Então aqui agora nós temos aí lá no final da tabela, no canto direito inferior, o J, que a gente já meio que adiantou e eu já linkei agora com o som do I. Só que o som do I vogal vai ser o I minúsculo, que a gente viu lá na primeira escala. Lembra das vogais? E o mesmo som de I consoante vai ser representado pelo J. Então vai ter dois Is no inglês, vai. Tá? Então quando você olhar no dicionário a palavra, você não sabe se... você sabe que pronuncia com I, mas você quer usar aquela regra, né, do A ou do AN. O A eu vou usar antes de vogal, o A eu vou usar antes de som de consoante, e o AN eu vou usar antes de som de vogal. Então você tem que saber qual desses dois I vai ser. Se tiver um I minúsculo, você vai usar o AN. Se tiver um IJ, você vai usar o A, que é para consoante, obviamente, porque dá um embrulho na cabeça da gente, é muita informação, mas vamos em frente, go ahead. Tá? Então o J, por exemplo, se você tivesse dúvida na palavra yes, né, você vai olhar no dicionário e você vai ver que esse som de Y vai estar representado por um J, que é um I, som de consoante. Tá? Yes, yes. Não vai dizer yes, não tem nada a ver com a letra J, tá? É só um símbolo. Bom, na palavra university, como a gente viu, aí eu botei em homenagem lá à minha região, Universidade Federal do Cariri, né, UFCA, ou como alguns dizem, que eu acho estranho, mas muita gente diz UFCA, né? Então, então seria university, university, né? Com o I consoante. Bom, depois de estudar os Is, vamos a essa letrinha aqui, ó. Parece um 3 ou um Z, né? Mas na verdade ela é som de G, G, como se diz television, vision, tá? Então ele tem um som de G. Vamos ver aqui na palavra television, television, vision, vision, tá? Bem claro, né? É só costume.
Já o G, ele vai ter som de G, G, é mais enganchado, né? Como, por exemplo, na palavra guy. Guy quer dizer cara, garoto ou garota, né? Guy, guy, essa é a pronúncia, G-A-I, G-A-I, o I misto, né? Guy. Bom, o K vai representar o som do K, o som do C, né? Essas letras mais puxadas para o som do K mesmo. Como, por exemplo, na palavra car. Car. O americano daria uma ênfase no R, car, como está aí na transcrição. O britânico usaria apenas os 2 pontos, alongando o som da vogal. Car, car. Engraçado, né? Interessante. Bom, aí nós temos a palavra que, quando você não conhece, você quer dizer cock. Só que cuidado, é outro erro perigoso, né? Cock quer dizer galo, o marido da galinha. Mas, de forma pejorativa, quer dizer pênis também. Então, cuidado para você não ir para o restaurante e pedir um cock, né? Vai ficar estranho, tá? Não sei, com exceção em alguns países aí, como não sei se China, Tailândia, né? Tem alguns animais que eles comem e tal, mas enfim, particularidades, né? Deixem para lá. Bom, então aí a transcrição vai nos dar o som correto. Som de U curto, cook. Dá para não dizer cookie, que a gente, como eu falei, o padrão do português sempre preenche o final da palavra quase sempre com som de vogal. E a gente transcreve isso para o inglês, não pode. Consoante no inglês é pura. Cook, cook, tá? Porque senão cai na palavra biscoito, cookie, né? Biscoito de chocolate. Lembrando que a palavra cook pode ser cozinhar, mas também pode ser a profissão cozinheiro, tá? I am a cook, eu sou um cozinheiro. Bom, agora nós vamos ver a palavra que a gente já adiantou lá na frente, que é esse S aqui, ó, embaixo do K, esticado. É como se fosse representando o som do CH, do SH, do X, todos esses sons chiados, né? Como, por exemplo, ela está fazendo exatamente o som que a gente quer representar, né? Na palavra show, show, para representar um concert, né? Um show mesmo que a gente diz no Brasil, né? Um shower, um banho, né? Um banho de chuveiro. Shower, shower. O americano marcou erro. Shower. O britânico diria shower, shower. Bom, simples, né? O W a gente já falou que é como se fosse o U consoante. A gente já viu quais são os vogais. Aqui é o Wizard, né? Escola linda que eu já tive o privilégio de trabalhar lá em Juazeiro, no shopping, né? Escola de inglês incrível. Muito legal. Bom, em homenagem ao Wizard, coloquei aí essa palavra, né? Então, o W da Wizard vai coincidir com o W do som de U consoante, tá certo? Muito bem. Wizard. Wizard. A palavra wet, né? A transcrição do som vai coincidir com as letras, né? Wet é wet, molhado, som de U consoante. Né? O H, ele pode ser mudo, como a gente já viu no inglês na palavra hour, mas ele geralmente, diferente do R, ele vai ter o som do RR, do Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Tem um R macio, que é diferente do R mesmo original do inglês, que é Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Tá? O R vai ter esse som de Ra, Ra, quase como um sapo. Né? E o H vai ter som de R macio, RR. Então, cuidado para não confundir. Mas eu vou colocar um exemplo à frente, com um rato e com um chapéu, que vocês vão entender e não vão fazer confusão. Por exemplo, então aqui nós temos o som de H, que representa o som de R macio, ou do RR. Né? Então, hat. Hat, com o E bem apertado, lembra? Hat, que ele é glotal. Hat. Hat é chapéu, é boné, tá? Tem um boné cap, mas de maneira geral, genericamente falando, é hat. Bom, agora, se eu trato aqui ele já vai fazer a comparação com o R, tá? Que é legal para a gente fazer a distinção. Então o R a gente já sabe que ele é mais vibrado, né? Se com o H eu disse hat, hat, chapéu, com o R eu vou dizer rat, rat, tá? Então o R vai ser sempre vibrado, ré, rá, ré. E o H vai ser sempre ra, ré, ri, tá?
Então, se eu quero usar essa figura para dizer que o rato no chapéu, o rato sobre o chapéu, então eu vou dizer the rat is on the hat. Mas eu quero dizer que agora o chapéu está sobre o rato. O chapéu está no rato. Então, the hat is on the rat. Tá? Então é basicamente isso. E aqui nós temos a articulação do R. Ré. A língua dá uma balançadinha ali, né? No céu da boca. Então aqui é um desafio para você dizer rápido. Ó. The rat has a red hat on his head. Olha, consegui. Foi sorte de principiante do vídeo. Bom, vamos nessa. Tá pertinho de acabar. Pra vocês não cansarem e não deixar meu vídeo na metade. Olha, tem que assistir até o fim. Pra eu ganhar o like lá, né? Ver se eu ganho alguma coisa naquele canal. como se eu ganhasse. Bom, então é isso. Então, ó. The rat has a red hat on his head. Head é cabeça. Bom. Agora, gente, a gente vai passar... Estou perdido aqui. São 3 sons, são parecidos, que é o som do M, do N e do N com essa trombinha. Que é os sons que a gente vai usar para o ING. Que é o último som, na verdade, é o som que a gente vai usar para o ING. Então, o som do M, pelo amor de Deus, não é igual no português. O som do M, né, no português ele é meio nasal, mas no inglês não. Ele fecha a boca, os lábios se fecham, se cerram. Então, se vier alguma vogal depois do M, ou uma consoante, você não vai pronunciar, porque a exigência é que o M feche os 2 lábios. Então, se tiver, você não diz o som depois do M, porque o M simplesmente fecha a boca. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui. Por exemplo, I love my mom. Aqui eu tenho mom com O e mom com U, é um dialeto. Né? Agora na escrita, mom com O é americano e mom com U é britânico. Quer dizer mãe, mamãe, maninha. Né? Então o americano vai dizer I love my mom, mais puxado para o A. E o britânico vai dizer mais puxado para o som do schwa, aquele som mais para dentro, né? I love my mom, tá? Bom, é isso. Então o M fecha a boca. Esse é o exemplo perfeito para você treinar. Lógico que você nunca vai dizer essa palavra quando você for para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, porque eles têm pânico de terrorismo. Então bomba é uma palavra proibida, você vai direto preso. Não diga nunca. Então, bem no começo eu achava que era bomb. Bomb. I have a bomb. Eu tenho uma bomba. Né? Mas como a gente descobre com a fonética que o som do M ele fecha os lábios, não dá tempo a abrir para pronunciar o B. Então fica mudo. Bum. Bum. Frustrante, eu sei. Eu sei que essa palavra eu não consigo, eu não me conformo que é só bum. Eu quero dizer bomb, né? Mas enfim, é bum. Tá? Bum. É tanto que a transcrição nem considera o B, nem bota na transcrição o B. Bum. Bom, o N, gente, é um som engraçado. Vamos olhar para a articulação aqui. Aqui claro, vocês já entenderam, né? Aqui é como se fosse um recorte ao meio. A pessoa está de lado e aqui você tem a língua. Aqui tem o dente superior, inferior, aqui o palato duro, o palato mole, aquela parte mais mole em cima. E a língua está sendo levantada tocando no palato duro aqui. Né? Então tem essas enrugaduras aqui na frente, logo depois do dente superior. Então, para você pronunciar o som do N, principalmente em final de palavra, é mais ou menos isso. É como se a língua tocasse o céu da boca. Na palavra pain. Não é só pain, nasal, como digo no português. É pain. Fica quase como um resquício. Ó. Tentem escutar. Eu vou exagerar um pouco, mas fica ó, pain. Pain. Que é o toque da língua no céu da boca. Então, pain. Pain. Não é pain, como no português. É pain. Pain, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos a palavra, o verbo sing, que está com ing no final, para dizer que está cantando, né? Então, sempre que eu tiver o ing, eu vou usar esse n com essa trombinha aqui, que é o in. É como se fosse um ing, só que espremido. Você espreme a garganta assim e não dá para dizer o g. Então, singing. Singing. É meio fanho, sabe? Singing. Não dá tempo de dizer o G. Então, singing. Cantando. Shopping. Ao O, aqui como é curioso, aqui o sh. O O vai puxar para o som de A aberto.
Os P's vai ficar com P mesmo, o I vai ficar com som de início, que é E, e aqui é o em, né? Shopping, shopping. Mais ou menos isso. Claro que eu estou exagerando para vocês escutarem, mas é mais ou menos isso. Tá? O L não vai ter som de U no inglês. Cuidado que o L não vai ser Nobel, né? Ou Nobel, não vai ter som de U. O L, ele é como se fosse um loop na língua. Você dá uma volta na língua, ó. L. É tanto que no alfabeto, L é um som bem enrolado. Então é Nobel. Veja que o som do U é esse aqui, ou aquele U com 2 pontos. Mas o L não é som de U, é diferente do português. Então é Nobel. L. Nobel. Ok? Google. Google. Oh, é quase como se você estivesse provocando. Tá com gastura e dá uma provocada, né? Geral. Google. Tá? Então a língua faz esse movimento para cima e para trás, né? Tá? Quase como o som de que você está provocando mesmo. Então esse é o L. Agora os próximos sons são só mistura, gente. Se eu sei o som do T e do X, vai ser o T-X. Aqui, ó, como em cheese. Então, é uma mistura do som do T, que a gente já viu, com o som do X. Cheeseburger. 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 O D com o J, como em Jason. 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 Bom, agora a gente vai para o som do F e do V. Né? A gente chama de sons lábio-dentais. Por quê? Porque de alguma forma o dente encosta no lábio. Né? Então forma um som lábio-dental, como o F e como o V. Vamos ver na prática. Como se diz a palavra fly. Ó. Fly. Se você fizer em câmera lenta, você vai perceber que o dente superior vai encostar no lábio inferior. Fly. Fly pode ser o verbo voar ou pode ser o animal mosca. Né? Nojentinho, a mosquinha aí é um fly. Tá? Video. Video. Vamos ver as transcrições que é melhor, né? V, não é nem vi, ó, dizendo errado. Fly tá certinho, fly. Não é vi, é V. Video. Video. É só para mostrar que o F e o V são lábios dentais, né? O dente superior encosta no lábio inferior. Bom, e essas últimas aqui em roxo, em purple, né? São todas muito parecidas com o português, né? O P, o B, o T, o D, o S e o Z. Né? São muito parecidas, não exigem nenhum esforço extraordinário. Né? Só dando a ênfase que o P e o T eles são meio plosivos, você explode um pouquinho mais de A para fora quando você vai pronunciá-los. Né? Como, por exemplo, na palavra caneta. Pen. Não é simplesmente pen. É pen. Pen. Não é só 10. 10. É 10. 10. Tá? Se a gente consegue fazer todos esses pequenos detalhes que eu estou mostrando de diferente do português, cortando o que é de português e inserindo o que é mais de inglês, seja no M, seja no N, seja no P, no T, né, a nossa pronúncia vai ficar muito linda, muito limpinha. A gente vai conseguir até se misturar entre eles sem ser tão notado por nosso sotaque de brasileiro. Né? Bom, gente, aqui é uma tabela que eu sugiro que vocês pausem o vídeo. Então vocês botam Phonemic Symbols no Google, vocês vão achar essa tabela prontinha, vocês podem imprimir. Né? E o que é que eu quero? Aqui para cada som, alguns vão se repetir, porque as palavras às vezes coincidem, mas tudo bem. Aqui cada linha você tem uma letra. Por exemplo, aqui eu tenho P nas consoantes. E aqui eu tenho a transcrição. P, E, N, vai juntando esses sons, vai dar a palavra pen, caneta. Aí você escreve aqui do lado. Então o que é que eu quero? Que com esses sons você descubra quais são as palavras originais. Mesmo que você não descubra, tenta colocar uma palavra aproximada para ver se você identifica, tá certo? E se você não descobrir, você já pega essa lista, já traduz tudo e vai praticar os sons e as palavras, tá? Então você vai prometer para mim que vai pausar, porque eu vou mostrar as respostas agora, eu não quero que vocês vejam, tá certo? Então pausa, quando terminar tudo é que você vai checar um a um. Então vamos lá. Pausou? Muito bem, então vamos voltar, né? Não vai copiar. Vamos agora corrigir. Então, a segunda nós temos um som de B, não é glotal, e um D. Bad. Que pode ser
Cama, professor? Não, a gente viu que bad é com E normal, mas tem outro bad que é com A, que é com glotal, que é o bad do mal, tipo bad boy. Lembra? Bad. Bad boy. Tá? Então, o bad com A, ele vai ter esse E glotal. Bad. Bom, nós temos um som de T e um som de I longo. I puro longo. Então, tea. Tea quer dizer chá, se você não conhece, tá? Nós temos agora um som de D, um E misto e um D. Então fica did. Did, se você não conhece, é o passado de do verbo fazer. Fiz, por exemplo. Nós temos aqui um som de K, um E glotal e um T. Cat. Facinho, né? Gato. Aqui nós temos um som de G, um som de O-A misto, né? G, e um T. Gat. É o passado de get. Não sabe quem diz got, mas é got it. Got it. Peguei, consegui, é uma expressão. Aqui nós temos um som combinado de T, X, E, N, né? Chain. Chain quer dizer corrente. Chain. Aqui nós temos um som de D, G, o E glotal, E e o M. Jam. O que quer dizer? Geleia. Jam. Nós temos um som de F, O aberto e L. Fall. Né? Que pode ser queda, o verbo cair, ou pode ser a estação do ano, outono, que os americanos chamam de fall. Os britânicos chamam de autumn, mas os americanos chamam de fall. Nós temos aqui um V, um E glotal e um N. Van, que é uma van. Nós temos agora o som do TH desvozeado, que vai só soprar com a língua entre os dentes, né? O som de I misto, que é o E, e o N. Então, fan, fan. Opa, eu fui pro final do slide, eu não acredito. Oh, meu Deus. Segura aí, gente, tô voltando. Como é que pode? Apertei o botão de end. Mas foi só para ver se vocês estavam atentos. É a desculpa do professor, né? Eu sempre uso ela, sempre funciona. Ninguém acredita, mas todo mundo ri. Vamos lá. Bom, então aqui a gente estava no... Tomar cuidado com essa tecla do end aqui, que ela vai para o final. Bom, então a gente viu aqui que era o TH desvozeado, o E e o N. Fan, que é magrinho. A gente vê na figura ali magrinho, fininho, né? Agora nós temos o som do TH, que é a bolinha com a cruz, só que vozeado. Então ele vai vibrar como se fosse Z. Então, o TH, o E e o S. This. This. Pronome demonstrativo this, que é esse, essa, isso, este, esta e isto, né? Quando você quer mostrar algo que está perto de você no singular. Bom, aqui nós temos o S, o O não, o que é o schwa, o som para dentro, e o U, so, que é o so, tipo, então, né, so. Nós temos um som de Z e U longo, zoo, quer dizer zoológico. Nós temos o som do sh e do U longo. Tá vendo que você já está conseguindo fazer aí sozinho, né? Já está se antecipando. É isso, é prática. É ficar treinando para não esquecer os símbolos e os sons. Então, shoe. Você não vai dizer mais nunca shoe para sapato, é shoe. É só o som do sh e do U, né? Sapato. Nós temos aí o... Já adiantei porque a gente já viu, né? V, E, G, N. Vision. Hat. O H som de RR. O E glotal e o T. Hat. Nós temos agora o M, né? O E e o N, como man. Né? Man. No caso aí você não vai fechar a boca porque ele está começando a palavra, tá? Se fosse como o caso de bomb, que ele está do meio para o fim, tudo bem. Mas aí não. Man, homem no singular. Aí nós temos abaixo o som de N, A, U. No, que é a negativa. Nenhum ou não. Né? Nós temos o N com a trombinha, que é representando o som do ING. Então nós temos S, E, NG. Sang, que é o verbo cantar. Ou canto, né? O substantivo canto. O L, que ele é o looping, mas quando ele está no começo da palavra, é bom a gente frisar, ele vai ter som de L normal. Caso lag, ele só vai ter aquele som de looping se for no meio ou no final da palavra, tá bom? Como em table, Google, tá? Lag é perna. O R a gente sabe que ele é vibrado, então não posso dizer nunca
head aqui, porque se eu disser head vai cair na palavra cabeça, que é com H, tá? Então aqui eu tenho que ler a cor vermelha como red, red, red. Red é o vermelho, como no red label, ou ticket vermelho, etiqueta vermelha, né? Label é etiqueta, rótulo. O J representa o som do I consoante, então nós temos aí yes, palavra sim, yes. O W representa o som de U consoante, wet, wet, molhado. E aí agora ele vai treinar o som do I longo em si, pode ser a palavra mar ou pode ser a palavra ver. Vamos ver o que é que ele escolheu. Escolheu ver. Nós temos aí um som de H, que é o som de RR, com o som do E glotal, o P e o I, happy, feliz ou felicidade, né? Nós temos aqui o sit. Algumas palavras vão se repetir porque ele está treinando agora a outra letra, né, na mesma palavra. Tá? Então vamos lá, vamos acelerar aqui para a gente terminar. Sit. Ten. Lembra que o T é plosivo. Ó. Ten. E o N encosta no céu da boca. Ten. Ten. 10. Cat. Não vai dizer cat. Não coloca vogal no final das consoantes, porque em inglês a consoante é pura. Nós temos o A longo agora. Father. Curioso que aqui ele está com o R entre parênteses. É porque se você gosta da versão americana, você pronuncia o R. Se você não gosta, você para aqui no schwa. O britânico diria father. Father. O americano vai dizer father. Vai até o R. Aí nós temos aquele O puxado para o A, que é o O misto, né, como em got. Passado de get. Nós temos o S com o O aberto aqui, só, que é o verbo see, aqui de cima, no passado. Então não vai dizer sol, I sol, não. Esse W não está representado aqui na transcrição, então não tem que dizer ele, é só. É só, tá? O som do U curto, como em put, do verbo pôr. Vamos a essa outra que parece difícil, mas não é. Ac, aí o tch, né? Actual. O actual, que é na verdade. O longo, né? To, a palavra também. Nós temos aqui o irmão do schwa, que é o som para dentro, que é na palavra cup. Cup, que significa xícara, mas que pode representar a palavra copo apenas quando esse copo for descartável. Se o copo for de vidro, né, é glass. Bom, nós temos aqui o som do OR, né? Como em pássaro, em bird. Bird. Nós temos o schwa, que é para dentro, o som about, que é o sobre, estou falando sobre, a respeito de alguma coisa, about. Nós temos os sons normais, say, que vai cair com o verbo dizer, say. Nós temos o som do g, go, que é o verbo go, né? Nós temos o som do F, A, o E misto, o I misto e o V. Five, número 5, five. Nós temos o N, A, U, now, agora. Na próxima nós temos o B, o som do O curto e o I misto, boy, garoto. No próximo nós temos a palavra que pode variar o dialeto, britânico e americano. Se eu for americano eu vou pronunciar o R, se eu for britânico eu não pronuncio tanto, né? Britânico, near, né? Near, N, e misto e o som para dentro, schwa, near. Se for americano eu digo near, né? Que quer dizer próximo. Aí a figura não faz muito sentido, mas vamos dizer que eu quis botar que a água está próxima dele, né? Enfim, está bem próxima, near ou near. Bom, aí nós temos o som do RR aqui nessa penúltima. RR, o E e o som do schwa para dentro, né? Se for britânico eu vou dizer hair, para cabelo, né? Hair. Mas se for americano eu vou até o R, hair, cabelo, né? E a última, cansou aqui a voz, o som do P, o J, que som é? Isso, o I maiúsculo. Eu já estou perdendo a noção. O I consoante.
né? O U curto, o som do schwa, e o som do R marcado para o americano. Então, pure. Se eu for britânico, eu diria pure. Se eu for americano, eu vou dizer pure, para dizer que alguma coisa é pura. No caso aqui é a água. Naturally pure, né? Água pura, naturalmente pura. Mineral water, tá? Espero que vocês tenham se divertido. Como eu prometi, eu acho que vocês entenderam. Claro que vocês vão ter que pegar essa tabela e imprimir e ficar uma semana treinando. Depois não esquecem mais nunca. E sempre que tiver uma dúvida, anda com o dicionáriozinho no bolso, abre a palavra e pronuncia sem medo de errar, né? Que você não precisa mais de professor mais nunca para isso, tá? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, né? Uma vez um professor meu disse no mestrado, o Márcio Leitão, meu orientador, ele disse que o conhecimento não pode ser guardado numa caixinha, ele tem que ser espalhado, né? Então é isso, né? Eu não estou ganhando nada com esse vídeo, mas eu estou ganhando a felicidade de saber que meus amigos vão estar aprendendo mais um pouco, né, do inglês. E isso não é todo curso de inglês que ensina, não é todo professor que ensina, é uma coisa muito específica de faculdade mesmo. Então a gente está passando isso aí para a galera no geral, para que a gente consiga ser mais, como é que eu posso dizer, autônomo na prática da língua inglesa em relação aos sons. Então pronúncia não vai ser mais um problema para vocês, né? Agora tem que se preocupar em aprender as palavras, aprender as regras, já é um peso a menos para cada um. Então, gente, bye bye, see you, espero que vocês tenham gostado e espalhe aí o vídeo para a maior quantidade de gente, curte aí também, tá bom? Abração, tchau! The end. Thank you very much. Study a lot. Então, o fim, muito obrigado, estude muito. E aí o gatão aí. Tchau, tchau, gente. Valeu.